eu quero hoje me deter com você sobre este quarteto do mal que vai se levantar. Está se levantando, já se levantou e há de se levantar. É claro que em graus cada vez maiores. Então, no capítulo 12, você vai encontrar a figura do dragão. Dragão vermelho, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, que é o opositor, que é o adversário, que não podendo destruir a pessoa de Cristo, ele ataca a igreja. A igreja. O diabo é perverso. Claro, ele é um anjo caído, ele não é Deus. É muito bom entender isso. Porque tem gente que acha que o diabo está no mesmo nível de Deus. Deus é o Deus da luz, ele é o Deus das trevas. Deus é o Deus do bem, ele é o Deus do mal. Deus é o Deus da santidade, ele é o da perversidade. Como se ele estivesse no mesmo nível. Não, não. Não há páreo para Deus. Não há ninguém que esteja no mesmo nível de Deus. O diabo é um ser angelical caído, que arrasta consigo, se entendermos bem, 1/3 dos anjos que se tornam demônios. E ele é chamado na Bíblia de diabo, de Satanás, de antiga serpente, de leão que ruge, do dragão, tentador, maligno, de Abaddon, de Apolion, de pai da mentira, de assassino. Então, ele tem um currículo vasto como opositor, como adversário, como aquele que acusa os nossos irmãos. E aqui no capítulo 12, ele tenta destruir o filho, que é Jesus, não conseguindo, ele tenta destruir a mulher, que é um símbolo da igreja, e o texto vai nos informar que ele vai perseguir, mas a igreja, os cristãos, capítulo 12, verso 11, os cristãos vão vencê-lo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, vamos entender isso aqui. A perseguição religiosa tem por trás, muitas vezes, esse próprio agente do mal, que é o dragão. Não é que os cristãos vão ser blindados, no sentido de que não vão sofrer consequências. Você sabe que ao longo dos séculos, aqueles que professam conhecer a Deus são perseguidos, e às vezes presos, e às vezes torturados, e às vezes espoliados, e às vezes mortos com requinte de crueldade. Então, a perseguição vem, e os cristãos, mesmo morrendo, vencem. Como vencem? De duas maneiras. Pela palavra do testemunho. A palavra testemunha aqui no grego é martiria. Preferem serem mártires do que apóstatas. E por causa do sangue do Cordeiro. Então, veja você que aquele que professa o nome de Cristo e prefere o martírio à apostasia, e mesmo em face da morte não amaram a vida, morrendo por causa da sua fé, vencem o diabo. Porque a intenção do diabo era conseguir um desertor da fé, um apóstata. E o cristão prefere morrer a negar o nome de Jesus. E aí a igreja é vencedora. Se você olha na história, mormente agora no século XX, nós tivemos, talvez no século passado, mais cristãos assassinados por causa da sua fé do que nos outros séculos da história. Foi o nazismo, depois veio o comunismo. Você vê hoje o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, quando milhares de cristãos foram mortos pelo comunismo, na Rússia, na China. E até hoje você percebe a repressão na China. Agora mesmo, enquanto aqui estamos falando, são medidas tomadas na China para limitar os cristãos, para proibir a manifestação plena do cristianismo. Líderes sendo perseguidos, presos, outros desaparecem. O que acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, onde
ter uma Bíblia, apenas ter uma Bíblia é motivo de prisão perpétua ou fuzilamento. O que acontece hoje em outros países comunistas, como Cuba, e hoje se assanhando aqui na América Latina, já em Venezuela, já debaixo de um governo totalitário, e incrivelmente até muitos flertando com esse tipo de pensamento aqui no Brasil. Então, o dragão está por trás de toda a perseguição sangrenta, o dragão está por trás de toda essa perseguição maligna que tenta destruir a igreja de Deus. Mas não consegue, porque um cristão, quando ele morre pela sua fé, ele não é um derrotado, ele é um vitorioso. No capítulo 13, você vai notar que o diabo, ele sempre foi um imitador de Deus. Como Deus consiste em Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele vai querer também imitar isso. O diabo, o anticristo, o falso profeta. Então é a trindade do mal. Como Jesus se encarnou, Deus desceu e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o diabo vai tentar fazer o mesmo, porque o anticristo vai ser uma espécie de encarnação do diabo. A Bíblia diz que vai receber todo o poder e toda a autoridade. Capítulo 13, verso 2. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E ele vai ter tanto poder, o anticristo, que a pergunta vai ser essa: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então o anticristo vai ser uma espécie de encarnação do diabo. Ele vem para exercer um poder político. E o texto vai nos informar no verso 7 que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Preste atenção aqui, a palavra vencer. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o reinado do anticristo, que vai ser uma espécie de coalizão de poder, onde ele vai se despontar como um líder tão forte, tão poderoso, que ninguém vai ousar encará-lo, ninguém vai ousar enfrentá-lo. A pergunta é: quem é semelhante à besta? E ele vai ser servido, adorado em todo o mundo, em todas as nações. Todos os povos vão adorá-lo. Exceto, preste atenção, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Todo cristão que nasceu de novo não vai se curvar. Pode até morrer pela sua fé, mas ao morrer vence o diabo, vence o anticristo, pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Lá em Apocalipse capítulo 9, quando fala daqueles gafanhotos que são demônios que saem do abismo com cabeça de cavalo, com cara de homem, com cabelo de mulher, com dente de leão, vestido de uma couraça, que saem para atormentar os homens, não podem eles atormentar aqueles que têm o selo de Deus. Ou seja, Deus protege o seu povo, Deus conhece os que lhe pertencem, o diabo também conhece os que pertencem ao Senhor. Quando Paulo estava em Éfeso, antes de Paulo chegar em Éfeso, algumas pessoas foram expulsar demônios em nome do Deus que Paulo pregava. E os demônios disseram: nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, é muito importante você entender isso, que o povo de Deus está protegido, guardado nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode arrebatar. O anticristo, ele virá, a Bíblia diz que ele brota, versículo 1, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. São símbolos, viu, gente? Símbolos. Chifre significa poder, força. A cabeça significa comando. Então, representa que ele vai ter toda a força, todo o poder do mal para exercer o seu governo, para botar limitações nas pessoas, para exercer
o seu governo de restrição ao povo de Deus. Então, é uma espécie de controle mesmo, como acontece hoje nos países comunistas. O governo controla as pessoas, controla o que elas podem ver, controlam o que elas podem assistir, controlam o que elas podem fazer. Então, esse controle vai existir de forma completa, né? O número que lhe foi dado é 666. Tem tanta gente cogitando sobre tanta coisa sobre esse número para identificar quem é o anticristo. Dentre tantas as vertentes hermenêuticas que buscam interpretar esse número, eu penso que o melhor seria este. 3 é o número da Trindade. 6 é o número incompleto, porque 7 é o número da perfeição. Então 666 seria a plenitude, a completude da imperfeição. Ele é o perverso, ele é o maligno, ele é a encarnação de Satanás. Ele veio para ocupar o trono de Satanás e receber todo o poder de Satanás. Ele vai ser mais maligno do que qualquer outro governante que já passou por essa terra. Então, esse elemento virá e brotará do mar. Por que mar? Porque mar é uma figura. Quando diz meu mar, não é que vai sair do mar Atlântico, o Pacífico, o Mediterrâneo. Não se trata disso, é um símbolo. E o próprio Apocalipse interpreta o que é mar no capítulo 17, versículo 15, quando diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então o anticristo vem desse burburinho das nações, dessa efervescência mundial. Ele vem para trazer promessas de solução aos grandes e intrincados problemas do mundo. Qual o final dele? Ele vai ser lançado, conforme o capítulo 19, versículo 20, está escrito aqui, mas a besta que surge do mar, o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, anticristo e falso profeta, foram lançados vivos para dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então, o anticristo não vai ser vitorioso, ele vai ser derrotado, já está derrotado. E quem vai derrotá-lo é o próprio Senhor Jesus com a manifestação da sua vinda e vai lançá-lo no lago do fogo. Mas o terceiro elemento do quarteto do mal é o falso profeta. É a besta que surge da terra, que vai dar suporte ao anticristo, que vai referendar o governo dele, que vai fazer prodígios da mentira para enganar as pessoas. Versículo 13 diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado exercer diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem àquela besta, ferida a espada e sobreviveu. Então, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, o falso profeta, a besta que surge da terra, é um elemento religioso, enquanto o anticristo é um elemento político. Esse falso profeta vai realizar prodígios do engano, para dar sustentabilidade ao governo do anticristo. É uma corja que vem, são inimigos que estão mancomunados num projeto maior de destruir a igreja, o que não conseguem. Então, já tem o diabo, que é o dragão, que é a antiga serpente, agora o anticristo, que é uma espécie de encarnação do diabo, e agora vem o embaixador do anticristo, que é o falso profeta, referendando através da prostituída religião para dar sustentação a este governo maligno do anticristo. E aí, então, vem o quarto elemento desse quarteto do mal, que é a Grande Babilônia, no capítulo de número 14. E eu quero só dizer para você que a Grande Babilônia também é um símbolo. O símbolo da oposição do homem a Deus. Lembra lá da Babilônia? Megalomaníaca Babilônia de Nabucodonosor? É um símbolo.
Aqui, a Babilônia se encarna como uma opositora de Deus, opositora do povo de Deus, que vai perseguir a igreja de Deus. E essa Babilônia representa 3 coisas no livro de Apocalipse, conforme você vai poder notar melhor no capítulo 17 e 18. Representa o comércio, representa a religião e representa o poder político. Então, tudo está maquinando e conspirando e escalando o poder do mal para perseguir a igreja. Isso ocorrerá, então, num período que a Bíblia chama de a apostasia, a grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo, a besta do mar, que surge do mar, e o pouco tempo de Satanás. Esta grande Babilônia é a prostituída religião, é a religião falsa, idólatra, que ao longo dos tempos perseguiu a igreja, fez tantos mártires, se embebedou com o sangue dos mártires, embebedou a terra com o sangue daqueles que ela matou com crueldade e perversidade. Eu chamo a sua atenção que esse quarteto do mal não é que só vai surgir lá no finalzinho. Esses elementos estão aí presentes. O anticristo já opera. O espírito dele já opera. Muitos outros anticristos já têm saído, mostrando que ele vem no final, nesse período final, que antecede a segunda vinda de Cristo. Mas esta operação já está lá. A oposição a Deus. O diabo já está lá, perseguindo a igreja. Os falsos profetas, os falsos cristos, sempre existiram, são precursores deste falso profeta. A grande Babilônia, esse sistema corrompido da religião, do comércio, da indústria, do poder político, tudo isso está resumido e incluído nesta grande Babilônia. E então, o que vai acontecer? Esse quarteto mal se levanta, com o propósito de perseguir, de massacrar, de matar, de reprimir, de prender, de tentar atormentar e infernizar a vida do povo de Deus. Mas o que é importante entender é que a partir do capítulo 17 até o capítulo de número 20, todos esses inimigos serão desbancados. Todos esses adversários sofrerão acachapante derrota. Começando com o colapso da grande Babilônia, que é sistema político, econômico e religioso, nos capítulos 17 e 18, quando a grande mensagem é: caiu a grande Babilônia, a grande meretriz. Ela entra em colapso. O sistema político, econômico e religioso prostituído entra em colapso. O mal não vai vencer. A violência não vai vencer. A mentira não vai vencer. O engano não vai vencer. Os deuses falsos não vão vencer. A derrota está determinada. A derrota é certa. E então, capítulo 17 e 18, a ordem é essa, de que a grande Babilônia vai cair, entra em colapso completo e final. Agora, você vai encontrar no capítulo 19, como eu disse, versículo 10, o anticristo e o falso profeta também colapsando, sendo lançados no lago do fogo. Então eles que demonstraram tanto poder, agora estão impotentes, porque eles não têm poder para enfrentar o único Deus vivo e verdadeiro que tem todo o poder nos céus e na terra, que domina os céus, a terra e o próprio inferno. Tudo está debaixo do controle e do governo deste Deus Todo-Poderoso e do seu Cristo, Cordeiro de Deus, o nosso Redentor. E finalmente, no capítulo 20, versículo 10, cai o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, o leão que ruge, o dragão vermelho, o Apolion, Abaddon, o pai da mentira, o ladrão desde o começo e assassino. Está escrito assim, 20 e 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo.
e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui cai um mito, porque tem muita gente que pensa que o diabo é o rei do inferno, que o diabo é o chefão lá do inferno, que ele que manda, ele que faz, que acontece. E o texto aqui está nos mostrando que o próprio diabo vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então ele não manda nem no inferno. O reinado dele é falso, o controle dele é falso. Porque assim como o anticristo e o falso profeta estão lançados no lago do fogo, ele, o diabo, também será lançado no lago do fogo. E quem mais estará lá? A Bíblia responde. Capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então quem vai estar lá no lago do fogo? Primeiro, o anticristo. Segundo, falso profeta. Terceiro, o diabo. Quarto, todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o rol de membros da igreja glorificada. Da igreja que é composta de todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Da igreja verdadeira, da igreja triunfante. Quem mais vai estar lá no lago do fogo? Apocalipse responde de uma maneira maravilhosa, que também foi lançado no lago do fogo a morte e o inferno. Vejam vocês que desta maneira, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. A vitória é completa. A igreja que foi perseguida, torturada, presa, espoliada, morta com requinte de crueldade, está agora reinando com Cristo, porque após o julgamento do mundo, após a condenação dos ímpios e dos maus, abre-se o cenário de novo céu e nova terra. E o convite dele é: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Se a ordem anterior era vir ver a queda da grande Babilônia, caiu a grande Babilônia, agora o convite é diferente. É para vir e ver a glória da noiva, da esposa do Cordeiro. Enquanto os ímpios perecerão eternamente, os remidos do Senhor desfrutarão de uma bem-aventurança eterna. O mal já está vencido, o diabo já está vencido, seus agentes já estão vencidos, e o povo de Deus vitorioso desfrutando da glória eterna. Esse assunto é solene porque hoje é o dia da decisão. Você não administra o amanhã, como eu também não. E a Bíblia é muito enfática nisto. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Enquanto você está vivo, há tempo de você se arrepender e voltar-se para Deus e encontrar nele perdão, salvação e vida eterna. Mas se você fechar o seu coração à graça de Deus, pode ocorrer com você o que ocorreu com Faraó, seu coração se endurecer e Deus deixar você nesse estado de torpor espiritual. Então, busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Hoje, os portais da graça estão abertos para você. Se você se render a Jesus, você terá vida eterna, desfrutará da bem-aventurança eterna. Mas se você tapar os ouvidos da sua alma e fechar os olhos do seu coração para esta oferta da graça, só lhe resta uma horrível expectativa de juízo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Por que havereis de morrer, ó casa de Israel? Arrependei-vos, arrependei-vos. E vinde, diz o Senhor.
arrazoai. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a neve. Então hoje é dia de graça. Hoje é dia de salvação. O quarteto do mal mencionado no livro do Apocalipse é uma imagem poderosa que nos leva a refletir sobre as forças do mal que agem no mundo e como elas se manifestam em nossa vida cotidiana. Essas 4 figuras, simbolizadas por cavaleiros, representam aspectos muito reais do impacto negativo que podemos ver à nossa volta, abrindo os nossos olhos para a batalha espiritual que existe. A primeira figura, o cavaleiro do cavalo branco, representa a conquista e a enganação. Muitas vezes, somos seduzidos por promessas de poder, sucesso e controle que, à primeira vista, parecem atraentes, mas, na verdade, podem nos levar a caminhos sombrios. É essencial que tenhamos discernimento para não sermos enganados por essas ilusões que, embora possam parecer benignas, na verdade carregam a intenção de nos afastar do propósito verdadeiro que Deus tem para nós. O segundo cavaleiro, representando a guerra, nos lembra das divisões e dos conflitos que permeiam a humanidade. A guerra não se manifesta apenas em batalhas físicas e políticas, mas também em disputas pessoais e emocionais. Quando nos deixamos levar pelo ódio e pela falta de perdão, contribuímos para essa atmosfera de conflito que gera sofrimento e dor. Vivemos em um mundo que clama por paz e reconciliação, e somos convidados a ser agentes dessa mudança, promovendo o amor e a compreensão em nossas interações diárias. O terceiro cavaleiro, associado à fome, simboliza a escassez e a necessidade. Em um mundo onde muitos passam por dificuldades, é importante que reconheçamos nosso papel em cuidar dos necessitados. A fome não se limita apenas à comida. Também existem fome espiritual e emocional. Existem pessoas ao nosso redor que anseiam por amor, apoio e esperança, e temos a oportunidade de responder a esses anseios ao estender a mão e fazer a diferença na vida do próximo. O quarto cavaleiro, representando a morte, nos lembra da fragilidade da vida e de nossa mortalidade. Essa figura pode nos fazer refletir sobre como vivemos nosso tempo. A consciência da finitude deve nos levar a valorizar cada momento e a priorizar o que realmente importa, que são relacionamentos significativos, experiências autênticas e a busca por um propósito maior. Em vez de temer a morte, podemos encará-la como um convite para viver plenamente, para nos dedicarmos às coisas que realmente contam e para deixar um legado positivo. A presença desses 4 cavaleiros no Apocalipse não deve ser motivo de desespero, mas um chamado à consciência. Eles trazem à tona a realidade de que existem forças opositoras que tentam nos afastar da verdade e da vida plena que podemos encontrar em Deus. Em vez de nos deixarmos consumir pelo medo e pelo pânico, podemos escolher nos fortalecer na fé e na esperança. Quando entendemos que temos um papel a desempenhar na luta contra o mal, começamos a ver que cada uma de nossas ações tem potencial de impactar o mundo ao nosso redor. A conscientização sobre essas forças nos motiva a buscar transformação pessoal e coletiva. Ao nos unirmos como comunidade de fé, podemos enfrentar juntos esses desafios, apoiando-nos mutuamente e mantendo o foco no amor e na compaixão.